Oi, tô aqui de novo fazendo meu segundo vídeo e esse vídeo ele vai ser muito intuitivo. Então fica aqui. Acredito que quem ficar até o final, Deus vai falar com você de uma forma diferente. Hoje eu tava conversando com uma amiga e essa amiga tava me contando que ela passou por um momento muito difícil na vida dela essa semana, onde que ela perdeu 80 mil reais. E a gente conversando em meio a histórias tristes que a gente passa, e acredito que todo mundo passa por algum tipo de perda alguma vez na vida, de dinheiro, de carro, de bens, enfim. Eu comecei a conversar com ela e comecei a sentir Deus falando comigo sobre, às vezes, a gente acha que é uma perca muito grande, né? Claro, 80 mil reais é muito dinheiro, mas acredito que quando Deus quer nos trazer para um caminho aonde Ele quer a direção, aonde Ele quer direcionar, aonde Ele quer fazer por nós, Ele vai mexer em alguma coisa que nós estamos muito presos. E pode ser o dinheiro, pode ser bens materiais, né? Pode ser qualquer coisa. E eu lembro quando Deus tocou pela primeira vez em algo que para mim, naquele momento, estava sendo o meu foco. Então, foi difícil, foi uma sensação horrível de impotência, né? Porque quando tu perde alguma coisa de valor pra ti, tu fica impotente, tu não sabe o que fazer. E a gente conversando e passando ali, eu falando pra ela coisas que eu tava sentindo e eu senti que é um momento também de trazer pra alguma pessoa que vai ouvir esse vídeo, pra você também ter essa percepção, né? De aonde tá o teu coração, né? Porque a Bíblia vai falar para nós que aonde que está o nosso coração, ali está os tesouros, né? Que a gente tem, que a gente acha que tem. E muitas vezes a gente está tão ligada a bens materiais, né? A dinheiro, a correr atrás de carreira, a se realizar na vida, achar a fonte, né, de dinheiro, e esquece que Deus, ele também tem que ter o espaço dele, ele também tem que ter o agir dele, porque senão a gente não consegue ir para frente, senão a gente não consegue realizar, porque tudo está no comando dele. E ele sabe as capacidades, ele sabe como fazer, como te influenciar para chegar onde que a gente quer. Mas muitas vezes a gente está tão ligada a fazer dinheiro, a carro, casa, coisas materiais, que a gente esquece de ouvir a voz de Deus. E aí ele tem que achar um meio, né? E ele vai achar um meio. E eu até comentei com ela que às vezes um meio que ele acha não é uma coisa que ele sabe que vai te machucar muito, mas é uma coisa que ele já sabe que tu tem estrutura para aguentar e tem estrutura para reconstruir aquilo. E com a ajuda dele, muito mais. Com a ajuda dele e com o guia que ele vai te passando, ao tu ouvir a voz, ao tu ficar sensível novamente a ele, aquilo se multiplica, triplica. E eu sou a prova disso. Quantas vezes eu perdi coisas que para mim naquele momento foi devastador, foi triste, mas quando eu entreguei aquilo a Deus, quando eu entendi que aquilo era uma permissão de Deus, as coisas voltaram e voltaram muito melhor do que foram. E é muito engraçado porque a gente começa a olhar e ver o agir de Deus em pequenas coisas. Ele tentando falar, nos comunicar, e às vezes a gente tá tão cheio de vozes, né, na nossa cabeça, que a gente não consegue entender qual é o propósito por trás daquilo. Qual é o testemunho por trás daquilo? O que que tu vai ajudar na vida de outras pessoas com aquilo que te aconteceu? Então, se você está ouvindo esse vídeo, está passando por uma situação difícil na sua vida, saiba que pode ser Deus. Não, não pode ser Deus. É Deus. Saiba que é Deus fazendo o agir dele com o propósito dele, porque ele vê além dos nossos olhos. Ele vê além das nossas perspectivas e ele sabe aonde ele quer te levar. E pode ter certeza que é coisas maravilhosas, é coisas que você nem imagina que é bom. Por exemplo, eu, né? Há um ano e meio atrás, eu estava na rua com uma filha pequena, eu não tinha condições na minha cabeça de pagar uma casa, um aluguel, de ter coisas. E Deus preparou tudo para mim. Ele abriu portas que eu nem imaginava. Ele me deu um emprego onde que eu recebia o suficiente para viver aquela fase ali. Eu conseguia pagar meu aluguel, eu consegui comprar coisas para mim, eu consegui comprar coisas para minha filha que eu nunca imaginei que eu poderia sozinha, que eu achava que eu dependeria sempre talvez da minha mãe, talvez de um relacionamento. E quando Deus tirou aquilo que foi de uma forma bruta, né, da minha vida, tirou a minha mãe, tirou as pessoas que eu estava apoiada da minha vida, aquilo foi um baque, porque eu achei, e agora? Como que eu vou fazer? E ele me mostrou novamente que quando a gente está alinhado com aquilo que ele quer, quando a gente se alinha com os pensamentos, com a alma, com o espírito, né? Tudo flui, tudo é maravilhoso, tudo começa a acontecer. E acontece de uma forma tão boa que você fica tão maravilhado, fica pensando, nossa, realmente eu tava me preocupando com uma coisa que era fútil, entende? Se tu tá passando por um momento, calma,
respira e busca a direção de Deus. Esse vídeo pode ser uma direção de Deus. Busca a direção de Deus. Busca entender o que Ele quer. Porque como eu estava falando com a minha amiga, Ele tem tantas coisas que Ele botou na nossa vida que são 1000 vezes melhores do que uma perda, né, material. E a gente só vai ver isso quando a gente realmente descansar nele. E aí começa a fazer sentido quando Ele fala: descansa em mim, crê em mim, que eu vou fazer coisas grandes, né? E realmente ele faz. Realmente ele abre caminhos, ele traz pessoas, porque ele trouxe para mim, trouxe para minha amiga, né? A gente se encontrou faz pouco tempo e a gente já tem uma amizade muito forte. E essa amizade, né, nós conversando, essa troca, Deus mostra mais uma vez para nós que ele está agindo, que ele está no caminho, guiando o caminho. E que a gente não está sozinho. E eu quero te falar hoje, você não está sozinha nesse momento tempestuoso, nesse momento de aflição, nesse momento de perda. Eu não sei qual que é a tua perda, eu não sei qual é o problema, mas se você chegou até aqui, eu creio que o Senhor ele vai te trazer clareza, ele vai trazer iluminação para isso que você precisa, tá? Porque ele é assim. Ele é maravilhoso e ele só tem coisas boas para você. E se em algum momento você duvidar disso, olha para a natureza. Aonde tudo é belo, tudo é colorido, aonde tudo tem vida, aonde todas as coisas cooperam para a criação, para a extensão, para a manifestação de coisas boas. Olha os passarinhos, observa os passarinhos. Eles não plantam, mas eles têm todos os dias alimento. Eles não têm preocupação com nada, porque Deus está no controle. Então, Ele está talvez te pedindo agora: deixa eu tomar a frente dessa situação, deixa eu tomar a frente deste problema, porque eu posso resolver. E eu vou resolver. E eu vou, além de resolver, eu vou te trazer coisas maravilhosas. Mas você tem que crer, sem duvidar, lá no seu coração. E se for difícil para você crer, sem duvidar, porque o momento é muito difícil, começa a olhar o que ele já trouxe para você. Começa a olhar o seu passado, coisas que pareciam difíceis, pareciam impossíveis de passar, mas você passou, porque ele estava contigo. Ele estava do teu lado. E você passou muitas vezes sozinha, porque ninguém ouviu o teu choro na madrugada, ninguém viu o teu clamor pedindo por socorro, né? Que muitas vezes a gente passa por momentos assim, mas ele estava lá. Ele estava ouvindo, ele estava te abraçando, te confortando. E quando você menos esperou, as portas se abriram, as oportunidades fluíram, as pessoas certas chegaram, as oportunidades certas chegaram. E você está aqui hoje, neste vídeo, olhando, observando e eu com o intuito de te trazer essa clareza. Espera no Senhor, pois Ele tudo fará. Hoje a mensagem era essa. Eu quero que o Senhor abençoe a sua vida. Eu declaro para a sua vida muita oportunidade, muitas bênçãos, muita clareza e que o Espírito Santo acompanhe a sua vida. E se esse vídeo fez sentido para você, eu espero que você me conte aqui embaixo a tua situação. O que você quiser me contar aqui nos comentários vai ser muito importante, né? Para mim ver o quanto isso é importante, ouvir a voz de Deus. Porque hoje eu não estaria com vontade de gravar vídeo, não teria nem assunto para falar. Mas o Senhor me tocou no meu coração, né? De falar para você que tá ouvindo esse vídeo até esse momento. Confia no Senhor. Tira o teu olhar de coisas fúteis. Tira o teu olhar dos bens materiais, o teu financeiro e coloca em mim, porque eu vou te guiar e eu tenho bênçãos muito maiores para te dar do que aquilo que tu tá perdendo ou perdeu. Calma, que o Senhor está contigo e Ele tudo fará. Eu peço que você então compartilhe comigo a sua história, compartilhe um próximo conteúdo para os vídeos aqui do canal, vai ser de extrema importância. E curta ele, que é muito importante pro YouTube entender que esse vídeo te ajudou e ajudar outras pessoas que talvez estão passando pela mesma situação e precisam ouvir essa palavra, tá? Um abraço no seu coração, fica com Deus e até a próxima.